vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno, santo és o Deus eterno, santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite, amados, graça e paz, ou bom dia, que este seja o momento daqueles do nosso encontro semanal, em que nós temos meditado na Palavra de Deus. E mais uma vez, eu espero em Deus que você esteja bem, que a sua família também, e que Deus continue fortalecendo vocês, apesar de tudo que tem acontecido. O texto da nossa reflexão nesta noite, meditação na palavra,
ele se encontra na Epístola de João, na 1 João, capítulo 4, o versículo de número 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Sentir medo é algo natural. Todos nós temos os nossos medos. Uns mais, outros menos. E alguns chegam a dizer que alguns administram melhor os seus medos. Mas faz parte da nossa humanidade ter medo. Então, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele pode ser saudável ou não. Então, nesta oportunidade, eu queria trabalhar alguma coisa nesse sentido, porque quando ele é positivo, ele nos alerta para nos proteger de algum tipo de perigo. Então, é bom a gente ter determinado medo, porque ele pode afastar de nós situações que nos constrangem ou que faz com que nos sintamos ameaçados. Um pouco de medo também é bom para aqueles que têm uma segurança excessiva ou acha que é o suficiente o que sabe, o que tem e não precisa ter medo de nada. Então, o medo, ele tem esse aspecto saudável, positivo, que ele nos serve de alerta para alguns cuidados na vida. Mas também, aí é o medo pior, é a questão do medo que é negativo, porque o medo é negativo quando ele nos domina, ele nos paralisa, ele a ponto de produzir nas nossas vidas, quando a gente tem muito medo, desânimo, a gente não tem ânimo para fazer nada, para fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente sempre fez. A gente fica muito desanimado porque o medo nos dominou, ou a gente se torna fraco mais do que o normal, sente uma fraqueza, pavor, alguns ficam apavorados de fato, com medo. E tem acontecido com muitas pessoas o estresse por causa do medo. E aí, para muitos, isso vai até a questão da ansiedade. Então, esse tipo de medo é negativo, porque ao invés dele produzir ou gerar em nós disposição para irmos à luta, para enfrentarmos as situações, ele gera então esse medo, gera essa fraqueza, e o que ocorre com muitos é que ao invés da pessoa lutar, ele foge. Ele tenta fugir das situações, como se ele ficasse nessa fuga, ficasse bem longe dos problemas, eles seriam resolvidos. O pior de tudo é que muitos nessa fuga de não enfrentar, de não ter a disposição para enfrentar os problemas, muitos acabam tomando decisões erradas que trazem consequências horríveis na sua vida ou na vida de quem está próximo, de outras pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Então, acabam tomando as piores decisões. Eu só queria chamar a atenção de todos nessa oportunidade é que nessa reflexão de hoje, eu não tenho a menor intenção de ensinar técnicas de como vencer o medo. Eu não tenho intenção de desconsiderar o medo de cada um de nós, que você tem, que eu tenho também. Eu também não tenho a menor das intenções de desconsiderar os tratamentos que você vem realizando exatamente para vencer os seus medos. E ainda acrescento que a minha intenção também não é espiritualizar a situação, como se todos os nossos medos fossem exatamente dentro da nossa espiritualização. Então, a intenção nossa, de uma forma simples e o mais objetivo possível, é de ajudar, contribuir e mostrar, à luz da Bíblia, o primeiro momento que o medo passou a fazer parte das Escrituras. E ele surge exatamente de uma forma que
que passou a toda a humanidade, a toda a criação, de uma forma em que as pessoas vão tendo seus medos. E o registro que tem aqui está lá em Gênesis. Então a minha intenção é contribuir de tal forma para que a gente possa progressivamente sentir mais fortalecido através de um relacionamento com Deus que foi restaurado. Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, que vai nos mostrar a queda do homem, mostra exatamente que o que o homem tinha de mais precioso na sua vida, no caso Adão e Eva, era exatamente uma comunhão plena com Deus. E nessa comunhão plena com Deus, não havia a menor possibilidade do medo, não havia a menor possibilidade da insegurança, não tinha problema nenhum, mesmo quando eles tinham que cultivar a terra que Deus tinha colocado ali. Então esse texto do capítulo de número 13, ele vai nos mostrar que após a queda de Adão e Eva, e está registrado também no versículo 8, que Deus na viração do dia mantinha esse relacionamento de comunhão com eles. E vai mostrar que após o medo, Deus se direciona a eles e procura onde eles estão, e em determinado momento eles surgem e Deus pergunta: por que vocês se esconderam? E Adão então diz: eu tive medo e me escondi. É incrível porque o medo então surge de um ato de desobediência. O medo então surge de uma quebra, de uma comunhão. E aí, entre outras coisas que aconteceram, que está no registro do juízo de Deus sobre a terra, sobre o homem, sobre tantas coisas, mas algo que acontece exatamente com Adão e Eva, como consequência da sua desobediência, é que ele é dominado por um senso de como se tivesse uma profanação, um desrespeito, e é dominado por um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa o leva a ter vergonha e medo de Deus. Essa é a razão por que ele se esconde. Então, a gente vê esse registro e depois a gente vê outros textos nos mostrando a respeito do medo que acompanha toda a humanidade. Mas é interessante, que nos chama a atenção também, é que já nesse período Deus, para demonstrar a sua graça, o seu favor para a humanidade, para todos nós, ele, no seu diálogo ali com Adão e Eva, ele produz então as vestimentas. É Deus que manifesta a sua graça, fazendo com que ele não sentisse a vergonha da sua nudez, ele produz as vestimentas. É lógico que aquele ato de Deus, ele prenunciava outra que seria a maior manifestação da graça de Deus. Seria o tempo em que ele enviaria o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós, para criar a possibilidade de reatar um relacionamento em que tinha plena comunhão com Deus e ainda criar a possibilidade da vida eterna. Então, aquele ato era esta demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Então, a minha intenção é contribuir dentro desses textos da Palavra de Deus. E no texto lido de 1 João, aqui no capítulo 4, no versículo 19, nós lemos que ele afirma o seguinte, que no amor não existe medo. Então, esse amor que ele está dizendo aqui, que não existe medo, é o perfeito amor de Deus. O texto vai dizendo que o perfeito amor lança fora o medo e aquele que tem medo fica atormentado porque produz pavor, angústia na alma. Os que continuam mantendo um relacionamento de inimizade com Deus, afastado de Deus. Jesus Cristo cria essa possibilidade de a gente reatar esse relacionamento. Então, quando o texto diz que o perfeito amor lança fora o medo, existe um perfeito amor só em Deus. Não tem outro lugar que a gente possa obter esse perfeito amor. E a palavra de Deus vai nos mostrar, então, que o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é que derrama o amor de Deus em nós para produzir essa segurança, esse relacionamento de intimidade com Deus. E o texto, por exemplo, lá de Efésios 1, 13 e 14, diz que
que momento que a gente recebe o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus, ele habita nas pessoas, e conforme diz a palavra. E o texto lá de Efésios 1, 13 e 14 diz que depois que nós ouvimos o Evangelho da verdade, a palavra da verdade, da salvação através de Jesus Cristo, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. O texto vai dizer, você ouve, você tem conhecimento do que Jesus Cristo fez para reatar o relacionamento de intimidade nossa com Deus, se você crer nessa verdade. Porque o texto diz, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. E o selo indicava a propriedade, indicava exatamente uma segurança de quem a pessoa era, quem tem aquele selo. No versículo 14 diz que ele é o penhor, É o penhor da nossa herança, ou seja, o Espírito de Deus que passa a habitar no ser humano é a garantia de que a salvação será consumada. Então nós somos selados no momento que cremos e a presença do Espírito de Deus é a garantia em nós. Então, amados, sem desconsiderar qualquer dos tratamentos, sem considerar qualquer atividade que você esteja fazendo, tomando os remédios, eu creio que o nosso processo de cura, ele inicia-se numa restauração de um relacionamento que foi quebrado lá no Jardim do Éden. O pecado quebrou aquele relacionamento de intimidade. Jesus Cristo veio exatamente para quebrar essa parede de inimizade entre o homem e Deus e nos reconciliar com Deus. Então esse novo relacionamento, ele pode produzir em todos nós essa possibilidade de um tratamento de cura dos nossos medos. Porque à medida que a gente mantém a nossa comunhão maior com Deus, a gente vai enchendo do amor dele que é perfeito e nós vamos nos tornando cada vez mais seguros. Então a gente precisa reatar esse relacionamento com Deus, porque ele vai produzir em nós essa segurança. Segurança em todas as áreas. Segurança para a gente tomar a decisão. Segurança para a gente poder saber como agir ou deixar de agir. Essa segurança, esse fortalecimento, ele é baseado na confiança que a gente aumenta em Deus. E eu quero deixar bem claro aqui que não é algo instantâneo. Eu criei automaticamente, eu já fui curado do processo de medo. Não, ele é progressivo. E é tanto que esse processo de ser progressivo, ele vai nos acompanhar dentro da nossa existência. E aí a gente vai entendendo que o Espírito de Deus vai nos direcionando no que fazer. O Espírito de Deus vai nos capacitar para a gente entender, inclusive, a quem nós devemos pedir ajuda. Que tipo de tratamento é conveniente? Lamentavelmente, muitos, por falta de orientação, procuram pessoas que fazem e tentam fazer com que as pessoas vençam seus medos, acreditando em si mesmas. O que a gente percebe na palavra de Deus, a gente só vai conseguir vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, a partir do momento que a gente crê exatamente e confia em Deus. Então, não é o processo, não é a sugestão de fazer com que você pare de fazer o que você está fazendo. É orientando para que você reate cada vez mais o seu relacionamento de intimidade com Deus. O Espírito de Deus vai te conduzir qual profissional que você procura, qual a decisão que você toma, o que fazer na vida. E eu creio que nesse processo de aumentar a nossa comunhão com Deus, a gente pode chegar a um momento de fazer a declaração, igual o salmista Davi no Salmo 27, no primeiro versículo. Ele afirma categoricamente: o Senhor é a minha luz. Ou seja, o Senhor é a luz que ilumina completamente a nossa mente, a nossa vida, a nossa direção. Ele vai afirmar: é a nossa salvação, é o nosso livramento. E aí ele pergunta: de quem terei medo? Se o Senhor, que é a luz, porque na escuridão a gente às vezes se torna ansioso, a luz dissipa as ansiedades, os medos em muitas situações.
E ele ainda afirma que o Senhor é a fortaleza da minha vida. É Ele que me protege. Eu estou seguro nele. E aí diz que ele pergunta: a quem terei medo? Então, amados, a gente pode chegar a esse momento de entender que o Senhor é luz, o Senhor é fortaleza, e nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Partindo praticamente para uma conclusão dessa breve palavra, conforme eu disse, não são regras nem táticas ou técnicas para você ficar livre do seu medo, mas é uma cooperação por meio da palavra de Deus. Eu não sei exatamente quais são os seus medos e nem estou te orientando para fazer determinadas ações para que você pare o medo. Eu estou te orientando simplesmente para você aumentar o seu relacionamento e intimidade com Deus, porque Ele vai gerar em você mais confiança, mais fortalecimento. Então eu estou te incentivando a todos nós para aumentar essa comunhão. E eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo vai produzir, vai gerar em nós um processo progressivo em que você pode, ao terminar de ouvir essa mensagem, saber que sua confiança aumentou em Deus e você poder enfrentar melhor os seus problemas. E aí, vencendo etapa por etapa, até que chega um momento que você, de fato, descansa no Senhor. Um processo que vai te encorajar a continuar lutando, enfrentando os problemas da vida que todos nós temos e, acima de tudo, esse processo da manifestação do Espírito de Deus em nós vai fazer com que eu e você nunca desistamos de lutar. Lamentavelmente, tem muitas pessoas desistindo de lutar e às vezes dando cabo à sua própria vida, achando que é a solução. Eu quero uma palavra de Deus para você. Deus ama você, Deus está disposto a cuidar de você, a te orientar, a te fortalecer. Confie nele por meio de Jesus Cristo. E o Espírito de Deus há de fortalecer a sua vida. E esse problema que você hoje acha que não tem solução, em Cristo Jesus haverá solução, porque Ele há de fortalecer, Ele vai estar contigo nas lutas. Em muitas situações, o Senhor não nos tira das lutas, mas Ele está sempre conosco nas lutas. Então, nesse período agora que a gente tem que tomar todos os nossos cuidados, a gente precisa mesmo tomar os cuidados, sermos diligentes, mas não podemos deixar com que o medo nos domine. Por favor, então, confie no Senhor, busque o Senhor, mantenha intimidade com o Senhor, e aí, com certeza, você será fortalecido e orientado pelo Espírito de Deus. Eu vou orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus abençoe a sua família, e você possa ter, então, um discernimento vindo de Deus, para saber como agir. Vamos fazer assim, orar juntos? Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra, em que em um determinado momento, Senhor, todos nós ficamos contaminados por esse mal, o medo que faz parte da nossa humanidade. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o que prevaleça em nós seja apenas o medo positivo que nos protege. E se porventura tem alguém aqui ouvindo, assistindo, totalmente dominado pelo medo, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida. Que a pessoa erga a cabeça e saiba que é amado pelo Senhor, amada pelo Senhor, e que vai vencer as lutas, porque o Senhor é quem peleja por nós. Nós oramos a Te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Enche do amor de Deus por meio do Espírito Santo. Boa semana. Fica na graça e na paz de Jesus. Amém.